Bom dia, Marta Freitas, grande amiga, um prazer revê-la e estar vendo tua participação aqui nesse 11º encontro da Rede Nacional de Atenção Integral em Saúde do Trabalhador, Renastão, né? Marta, eu queria primeiro, para começar aqui, você se apresentasse, o seu nome está dizendo aqui, mas você é uma das principais lideranças de um importante fórum já mantido há algum tempo em Minas Gerais. Fala pra gente o nome do fórum. Hoje eu coordeno o Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança do Trabalhador e da Trabalhadora de Minas Gerais. Minas Gerais. Legal, tem um trabalho importante aí no enfrentamento e na luta pela prevenção contra os desastres, os crimes, umas rupturas de barragens, de rejeitos lá em Minas Gerais. E depois, antes da gente terminar essa fala, eu vou pedir que você comente um pouquinho essa luta especificamente, o momento atual. Mas eu queria começar aqui lembrando que nós, nesse início aqui de Renastão, tivemos a notícia da aprovação, né? O governo tomando as medidas necessárias para reencaminhar a aprovação da lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho. Então é um momento significativo pela possibilidade de ampliação da lista de doenças, provavelmente até alguns das consequências de desastres ambientais que não estavam contempladas em listas anteriores fiquem mais facilmente reconhecidas agora nessa nova lista. Mas queria que você comentasse o significado, principalmente o significado político, né, da aprovação de uma decisão de governo desse tipo. A lista anterior, ela foi um avanço na área da saúde, era um processo entre o Ministério da Saúde e o Ministério Público, Ministério da Previdência Social, e que ajudou muito, naquele momento, a começarmos a identificar doenças antigas, históricas, como silicose, surdez, o caminho, como fazer o nexo, como levantar essas doenças, os produtos químicos que causavam uma série de doenças. Foi um avanço naquele momento, mas o tempo passou, 20 anos depois, um pouco mais, e isso trouxe novos tipos de adoecimento. Nesse processo, na época que saiu a primeira lista, nós tínhamos epidemias de LER, lesão por esforço repetitivo. Houve avanços, né, para o diagnóstico, houve avanços principalmente para o tratamento. A partir do momento que você estabelece o nexo, o processo, né, só que o tempo andou. E hoje, dos grandes problemas que nós temos, que inclusive afeta, né, os trabalhadores vítimas dos crimes de rompimento de barragens instáveis, do processo produtivo, do pessoal hoje, né, é a questão hoje do adoecimento mental. Até onde deu para poder observar e conhecer, há um avanço da questão do item de adoecimentos mentais, das causas psicossociais, e isso é muito importante nesse momento, para o reconhecimento, né, das vítimas de assédio, das vítimas de violência no trabalho. Essa lista chega no momento onde esse novo tipo de adoecimento, novas práticas das empresas, porque para mim o assédio não é algo de um chefinho maldoso, mas é uma forma de processo de produção. Isso é uma ferramenta das empresas para que o trabalhador produza mais ou vá embora. Então é fundamental essa lista, né, tratar das questões psicossociais. Marta, nesse teu breve resgate aí, você comentou essa questão são mudanças no mundo do trabalho, inovações tecnológicas, inovações organizacionais, novos materiais e de repente, como tudo isso traz junto novas posições, novos riscos, né, novas doenças, e daí a necessidade de instrumentos ágeis, de instrumentos que, assim como tem esse esforço grande, né, de renovação da lista inteira,
mas a própria necessidade de atualização mais permanente, né, desses impactos. Uma das questões que eu acho que foi, não sei se foi você que comentou, foi também o como que, num contexto de desastre, as equipes envolvidas na resposta de emergência, no resgate, que vão agir naquele cenário tenebroso, né, do desastre, são também vítimas potenciais de impactos de saúde, né? E não sei se foi você que falou de uma medida de uma organização, os bombeiros em Minas Gerais tendo desenvolvido uma resposta nesse sentido. Foi você que comentou? Sim. Após, né, porque quando ocorre um desastre, né, um crime, no nosso caso foi um acidente de trabalho empregado, vem várias pessoas, dos órgãos oficiais, como o bombeiro, defesa civil, o pessoal do SUS, né, de vários organismos oficiais, mas também vem muitos voluntários. E isso traz uma exposição, né, no caso de um acidente, que você não sabe o que tem, quais os riscos que estão ali no momento e posteriormente, ao longo dos anos. E os bombeiros de Minas Gerais já não foi por conta do desastre de barragem, mas os bombeiros de Minas Gerais desenvolveram, porque o bombeiro o tempo todo ele está exposto a determinados riscos, um incêndio na linha de frente, né? Entrar em águas contaminadas para salvar alguém, uma série de situações. E os bombeiros de Minas Gerais desenvolveram um programa de saúde, de acompanhamento da saúde dos bombeiros, que se envolve nesses desastres, que envolve no socorro, né, no atendimento de vítimas das mais diversas situações, ou mesmo no processo de incêndio com produtos químicos e outras situações. Então é um programa muito bom que acompanha os bombeiros durante muito tempo. E isso a gente teve a oportunidade de vivenciar tanto em Lança-Marco, mas principalmente em Brumadinho, de coletas de sangue, de análise de sangue, de conversa, de não deixar esses bombeiros o tempo todo, né? Havia um rodízio entre eles, não sei exatamente dizer quanto tempo, mas ficava uma semana, folgava 2 ou não voltava no mesmo mês, algo assim, né? De um rodízio, para que ele não ficasse naquele cenário tão dolorido, tão doído, né? Tanto do adoecimento mental, mas também da contaminação. Sabe-se hoje que, no caso da lama, elas têm metais pesados, têm substâncias cancerígenas e eles serão acompanhados ao longo dos anos. Tá? Isso é muito importante, ter um programa de acompanhamento. E nesse momento essa lista é fundamental, porque ela vai fazer esse nexo. Ela vai permitir, né, melhorar esse programa e criar outros programas. Perfeito. Acho que um outro aspecto importante desse teu relato é que não basta a existência do conhecimento, ou às vezes mesmo a própria existência da lei. Embora a existência da lei nos facilite o reconhecimento da consequência como relacionado àquele processo, é preciso esse empenho, essa iniciativa política, o envolvimento efetivo de dar os passos de busca ativa desses impactos e saber que, sendo essa uma população vulnerável, ela precisa estar acompanhada, protegida e estimulada a ser parte desse processo de defesa da sua saúde. Eu gostei, eu queria te perguntar, para aproveitar, Marta, para perguntar um pouco para você sobre o momento atual das lutas do Fórum, quais são, nesse momento, as principais agendas que vocês estão enfrentando, principais desafios, como que está o trabalho? O principal desafio hoje é a questão do adoecimento mental. Não raro, nas reuniões do fórum, chega um dirigente sindical informando que naquele dia, no dia anterior, na semana, suicidou mais um na sua base. Isso é muito dolorido, né? Porque nós, dirigentes sindicais, eu sempre coloco uma dirigente sindical, nós não estamos preparados para tratar doenças. O dirigente sindical ele é formado, vai para o sindicato para buscar melhorias, principalmente financeiras, né, econômicas para os trabalhadores da sua base. Ele não está preparado para tratar das doenças. Ele não está preparado, então isso é algo, então hoje, além da situação mental
da base, né? Nós temos relatos de trabalhadores de determinados setores, principalmente do setor mineral, usando remédios fortíssimos, controlados, para levantar da cama, para poder dar conta do trabalho, para poder dormir. Isso é um problema sério, né? São atividades com alto risco, mas não é só no caso a gente falando dos mineiros, mas trabalhadores da saúde, trabalhadores da construção, N categorias, fazendo uso de remédios fortíssimos, controlados, metalúrgicos, e isso é um problema, né? E esse dirigente sindical também está adoecendo. Então essa é uma discussão hoje, né? Quem cuida da saúde, quem cuida da vida e da saúde dos trabalhadores. Porque antes a gente falava isso só para os trabalhadores da saúde, mas hoje a gente está fazendo essa discussão também do dirigente sindical. Então isso é um problema sério hoje, né, de como resolver. E voltando na questão da lista, pelo que foi colocado aqui inclusive ontem, que o rol hoje de adoecimentos mentais, né, pode nos ajudar a fazer um pré-diagnóstico, a fazer uma proposta para levar para as empresas, para levar para o governo, para as autoridades, para que a gente comece a tratar essa questão. A questão hoje, o adoecimento mental, é talvez o maior problema que a gente encontra dentro das nossas fábricas, das construções e das mineradoras. Um dos temas atualíssimos que você trouxe nessa tua resposta, dentro do conjunto dos impactos de saúde mental, é esse do suicídio relacionado ao trabalho, né? A gente tem hoje em vários países do mundo posicionamentos oficiais que falam de como reconhecer um suicídio como relacionado ao trabalho. Por exemplo, eu vi recentemente um documento europeu que comentava como que em vários dos países da Europa, quando o suicídio era cometido no local de trabalho, como que ele era então imediatamente reconhecido como relacionado ao trabalho. Da mesma maneira, aquele suicídio em que a vítima deixa um registro, escreve uma carta e relaciona a sua decisão de tirar a vida com as pressões. Aliás, tem algumas pessoas que usam a palavra, acho que é suicidante, em contraposição à ideia do suicídio como uma decisão individual, mas para dizer, olha, ele é um produto de um conjunto de pressões que se sucedem no tempo até que a resistência da pessoa é ultrapassada. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa acompanhar com muito cuidado. E queria te perguntar agora, voltando ao tema dos desastres ambientais, dos crimes, eu estou muito me inspirando na questão das rupturas de barragens, aquela sucessão Mariana e depois Brumadinho, o que você diria, Marta, de até que ponto nós conseguimos tirar lições daquele processo? A gente viu que tem inúmeras dificuldades, principalmente assim, no enfrentamento do poder dessas grandes corporações, dificultando o acesso à informação necessária para esclarecer a construção do desastre, né? E que a gente não conseguiu mudar muito isso. Mas que avanços você diria que aconteceram ou que precisam ainda ser destacados para a gente, para tentar, afinal de contas, você está num estado onde talvez a gente tenha mais barragens e mais barragens em situação descrita como de praticamente risco iminente de ruptura, enfim, falar um pouquinho desse cenário. Eu acho que a primeira questão é porque a mineração sempre foi vista, principalmente em Minas Gerais, como uma geradora de renda, uma geradora de emprego. Sempre foi vista dessa forma. E o rompimento da barragem Fundão, da Samarco, Vale BHP e da B1, da Vale, em Brumadinho, ela traz para a população um outro olhar, né, de que não é só, quer dizer, que emprego é esse, que geração é essa, que renda é essa, que lucro é esse, com um acidente que pode matar pessoas, que pode destruir o meio ambiente. Então trouxe para a população algo que mostra que era preciso olhar o que é mineração. Então a gente vê crescendo em Minas Gerais vários movimentos
inclusive movimentos ambientalistas, né, que olhavam outras questões, atentando para a questão da mineração. Então hoje você tem em Minas Gerais um grupo muito forte discutindo a questão da legislação, a questão do licenciamento, a pressão. E aí, entre eles, eu coloco a questão do MAN, Movimento pela Soberania Popular da Mineração, que é um movimento dos mais novos, criado no Brasil, que tem exatamente discutido a questão de mineração, um outro modelo de mineração. E dentro desse movimento, hoje nós já temos algumas cidades em Minas Gerais que têm potencial um potencial de ser minerado, e o movimento da população, mineração aqui não, né, territórios livres de mineração. Então nós já temos algumas cidades em Minas que já têm hoje com o movimento essa questão de não mineração. Mas nós temos locais que têm mineração, nós temos locais que a mineração abandonou, temos crateras. E essa é uma outra discussão sobre a recuperação do meio ambiente, a questão da questão hídrica dos municípios, né? Onde tem mineração, a mineração e o agronegócio consomem grande quantidade de água. Então você tem todo esse movimento aí. Mas a gente tem também, né, outro lado positivo, é que vários órgãos, né, a partir do primeiro momento que foi do Fundão, que tentaram atuar de forma coordenada, mas que foram engolidos pelo sistema. E hoje, logo após o rompimento da B1, vários órgãos do trabalho, do meio ambiente, da saúde se uniram para discutir um procedimento. Então, a gente vê uma das questões é que só agora, recente, alguns trabalhadores terceirizados que trabalharam no resgate, na recuperação e contenção da barragem do Fundão, tiveram alguma recompensa, né, alguma indenização na Justiça do Trabalho. No caso da B1, rapidamente se organizou e nós tivemos processos já com sentenças, né, que estão ainda em processo, mas dificilmente vão ser revertidos, tanto dos trabalhadores da Vale, né, dos 127 trabalhadores da Vale, como também dos 118 trabalhadores terceirizados, que são processos de indenização às famílias. Então, há um outro conceito hoje na Justiça, né, da sentença, que vale a pena ler o processo. Que o sofrimento da vítima para morrer. Esse é um outro conceito que aparece de como precificar isso. A gente sabe que isso não que é duro falar isso, mas é uma forma não de indenizar os familiares, não de garantir, né, um conforto para os familiares, mas é uma forma de cobrar das empresas a sua responsabilidade. O sofrimento das vítimas hoje foi precificado pela Justiça do Trabalho Mineiro, já está, né, esse processo, mostrando que é preciso diminuir essa crueldade. É preciso que as empresas pensem também como os seus trabalhadores podem morrer, o que custa isso, o sofrimento dessas vítimas e dos seus familiares. Então, são avanços. Então, a gente tem. Mas, infelizmente, nós tivemos, que foi um outro avanço, a Lei de Mar Nunca Mais em Minas Gerais, que da última hora foi manobrada, foi descaracterizada pelo governador, mas a gente está avançando. Eu acho que grande questão. Mas ainda temos 30 barragens em risco eminente de rompimento. E tem uma outra questão que precisa ser falada. Uma das alternativas das empresas foram criar não mais barragens, mas pilhas de rejeito seco, que são estruturas também extremamente complexas. E venderam a ideia de que as pilhas de rejeito seriam seguras. E nós já tivemos um chiamento de 2 pilhas, mostrando que não é tão seguro assim. Que precisa ter tantos cuidados como, tá, se tem com barragem. Então isso hoje, né, está sendo inclusive discutido na NR22, né, a gente não está falando só de barragem, a NR22 é a norma de saúde e saúde da mineração, segurança da mineração, mas nós estamos discutindo também pilhas de rejeito, os cuidados que deve ter uma pilha de rejeito. Marta, muito obrigado, assim, muito bom ver esse seu tratamento dessa questão com esse olhar na história e mostrando como que os próprios trabalhadores, as principais vítimas, as populações ameaçadas vão se organizando e entendendo que precisam estar na linha de frente da defesa da sua saúde e segurança. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado.